Passaremos ao item 6, projeto de lei de Senado número 17 de 2014. Terminativo. Institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados. Autoria, senador Jorge Afonso Argelo. Relator, senador Otto Alencar. Relatório favorável com 3 emendas oferecidas. Observações. Primeira, serão realizadas 2 votações nominais, uma para o projeto e outra para as emendas. Segunda, a matéria constou nas pautas das reuniões dos dias 5/5 de 2015 e 12/5 de 2015. Passa a palavra ao relator, senador Otto Alencar, para a leitura do relatório. Senhores senadores, o projeto de lei número 17 de 2014, senador Ginho Argelo, que institui o reconhecimento de caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas, permite a celebração de parcerias para o seu ensino no estabelecimento de ensino fundamental, médio, público e privado. Chega essa comissão para exame e emissão de parecer, esse projeto, e a proposição é composta de 3 artigos. O artigo 1º determina o reconhecimento de caráter educacional e formativo da atividade de capoeira em suas manifestações culturais e esportivas. O 2º, por sua vez, estabelece que os estabelecimentos de ensino fundamental, médio, público e privado poderão celebrar parcerias com associações e outras entidades que representem e congreguem mestres e demais profissionais de capoeira. Esse mesmo artigo 2 traz 3 parágrafos. Parágrafo 1º, manda que o ensino da capoeira seja integrado à proposta pedagógica da escola visando o desenvolvimento cultural dos alunos. Parágrafo 2º, estabelece que, ao exercer sua atividade na escola profissional de capoeira, seja supervisionado por docentes de educação física vinculados a instituições que terão responsabilidade de adequar as atividades aos conteúdos curriculares. Parágrafo 3º, determina que, para exercício de sua atividade nos termos do que a futura lei estabelecerá, se exigirá do profissional da capoeira não se exigirá a filiação a conselhos profissionais, federações ou confederações esportivas. O artigo 3º da proposição traz a causa vigência da lei em que o projeto se transformar na data da sua publicação. Em sua justificação, o autor do projeto destaca a importância cultural da capoeira e sua história de resistência desde os tempos da escravidão. Observa também que, apesar de ter, ao longo do século XX, conquistado reconhecimento e valorização na sociedade brasileira, ainda enfrenta muitos obstáculos ao aproveitamento de todo o seu potencial pedagógico e formativo. Dessa forma, ao apresentar a proposição que ora examinamos, pretende o autor criar condições para que a capoeira, que já é ensinada em todo o Brasil, possa expandir pelos estabelecimentos de ensino. A capoeira, senhor presidente, não se expandiu só pelo Brasil. A capoeira está no mundo, um dos maiores esportes hoje praticados nos Estados Unidos, na Europa, até no Japão. Portanto, ela atingiu, como cultura, como dança, como esporte, como luta, o mundo praticamente inteiro. Então, em razão da aprovação do requerimento 171 de 2014, a proposição passou a tramitar em conjunto com o PLC 31 de 2009. Entretanto, com o arquivamento desse último, nos termos do artigo 332 do Regimento Interno do Senado Federal, e do ato da mesa número 2 de 2014, a proposição que ora examinamos foi desapensada e voltou à tramitação autônoma. Não foram apresentadas emendas ao projeto. A análise, nos termos estabelece o artigo 102 do inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CE opinar sobre projetos que tratam de normas gerais sobre instituições educativas e culturais, categoria que se enquadra o projeto de lei número 17 de 2014. O projeto de lei 17 de 2014 vem um momento crucial da história da capoeira do Brasil, que nos últimos anos 2 eventos comprovaram a relevância dessa manifestação cultural e a força de sua expressão no Brasil e no mundo. O registro como patrimônio cultural imaterial do Brasil, por iniciativa do Instituto Patrimônio Histórico Cultural IFAM, em 2008, o reconhecimento da roda de capoeira como patrimônio cultural da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco, 2014. No Brasil, desde a década de 1970, há iniciativas sistemáticas relacionadas ao emprego da capoeira como ferramenta pedagógica nos diversos níveis de ensino.
Essa modalidade possui um potencial amplamente reconhecido, tendo em vista a riqueza em termos de movimento corporal, musicalidade, socialização. Atualmente, há inúmeros estudos comprovando a eficácia da capoeira no campo do movimento psicomotor, por exemplo. Apesar disso, são grandes dificuldades encontradas pelas instituições educacionais para o devido aproveitamento das possibilidades educacionais oferecidas pela capoeira. Isso se dá fundamentalmente pelo fato de o mestre e os demais profissionais da capoeira ter dificuldade de inserção nas instituições educacionais em virtude das formalidades exigidas. Nesse sentido, a proposição que hoje examinamos é indiscutivelmente meritória. Identificamos, entretanto, dois aspectos que precisam de reparos. Ao mencionar o ensino fundamental e médio, a proposição exclui importante segmento onde o trabalho pedagógico com a capoeira tem se mostrado muito relevante, a educação infantil. Dessa forma, julgamos oportuno substituir a expressão ensino fundamental e médio por educação básica, que, além desses dois níveis, compreende a educação infantil nos termos da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Outra alteração que nos parece necessária consiste na supressão do parágrafo 2 do artigo 2. Entendemos que subordinar o profissional de capoeira ao professor de educação física limita as possibilidades de aproveitamento da capoeira no âmbito escolar. Diversas escolas têm utilizado, por exemplo, os recursos didáticos fornecidos pela capoeira em atividades nas áreas de música, de artes cênicas e até mesmo da educação ambiental. Assim, entendemos que deve ficar a critério da escola, no contexto do seu plano pedagógico, definir como se dará a inserção do profissional de capoeira em sua programação didática e pedagógica. Cumpre também observar que não se identifique óbices à aprovação do projeto em relação à constitucionalidade, à juridicialidade e à redação legislativa. O voto, senhor presidente, verificando o mérito, a constitucionalidade, a judicialidade e a adequação à técnica legislativa, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 17 de 2014, com as emendas que eu apresento como relator dessa emenda ao projeto 17 de 2014. Institui, a primeira delas, institui o reconhecimento de caráter educacional e formativo da capoeira em suas manifestações culturais e esportivas, e permite a celebração de parcerias para o ensino do estabelecimento de educação básica, público e privado. Segundo, ao capítulo do artigo 2º do projeto de lei número 17, de 2014, a seguinte redação. Artigo 2. O estabelecimento de educação básica, público e privado poderão celebrar parcerias com associações e outras entidades que representem e congreguem mestres e demais profissionais de capoeira nos termos dessa lei. A outra emenda. Suprima-se o parágrafo 2 do artigo 2 do projeto de lei do Senado Federal número 17, de 2014, renumerando-se o parágrafo seguinte de parágrafo 3º para parágrafo 2º. Esse é o voto, senhor presidente, que eu apresento aqui agora. E como baiano, senhor presidente, e convivi por muitos anos, médico formado na Bahia, a escola de medicina ficava próxima à escola de capoeira. A escola de medicina ficava no Terreiro de Jesus e a escola do mestre Bimba ficava no Maciel. Nós andávamos 300 metros, saía depois de aprender medicina e aprender capoeira. E eu convivi com uma das pessoas que mais me influenciou na minha vida como formação de caráter de homem, chamado Manuel Machado, o mestre Bimba. Ele foi recebido em 54 por Getúlio Vargas, porque a capoeira era discriminada, não podia entrar nos clubes sociais, mas entrava o judô, entrava o karatê, e o capoeirista era praticamente discriminado numa condição muito ruim. Esse projeto faz um reparo a essa cultura que nasceu na Bahia, e a capoeira nasceu na Bahia da seguinte forma. Os negros escravizados eram levados para o Pelourinho, e no Pelourinho eles eram chicoteados. Não resistindo ao chicote e tendo a oportunidade de se libertar, eles agiam em defesa própria. Dava uma rasteira no feitor, aquele que atuava com o chicote na mão, dava uma rasteira, o feitor caía, ele fugia. E ele fugia para onde? Para um mato baixo do recôncavo chamado capoeira. E dizia-se, esse negro é capoeira.
Então, a capoeira surgiu em função da fuga do negro para dentro do matagal chamado capoeira, ali no Recôncavo Baiano. E eu, por conviver com a capoeira e conhecer isso muitos anos, passei praticamente 6 anos na academia de Mestre Bimba, tenho na minha memória todo o processo de como ela cresceu, se desenvolveu. Ela está na França com um conjunto chamado Brasil Tropical, está na Alemanha com um conjunto chamado Olodum Maré, Mundo Negro, está em Nova York com um colega meu que se formou em capoeira. Sei que Vossa Excelência também jogou capoeira, e eu vou lhe trazer um brinde daqui a pouco da Bahia. Está lá em Nova York com acordeon, que se formou comigo em capoeira. E eu diria que a capoeira é luta, é cultura, é uma coisa assim que na Bahia e no Brasil, então, hoje no Rio de Janeiro, em todos os estados está se praticando, e esse projeto do Gin Agelo muito correto, por isso deu um parecer favorável de uma capoeira que Lídice da Mata me sopra aqui, foi escrita e louvada pelo grande escritor baiano Jorge Amado, e eu diria que nós vamos fazer justiça a levar a capoeira para as escolas da forma que, como está o projeto. Mas antes da votação, eu quero presentear a Vossa Excelência com um birimbau, que eu trouxe lá da Bahia. Eu sei que o senhor é bom na capoeira, Apresenta, senador. Ele tem sabe que apresentar, tocar, ele toca bem. Tem que apresentar. Ele toca bem, ele não tem mais idade para dançar. Não, agora foi provocação. Que magro. Na capoeira, o bravo aqui sou eu. Mando chover, mando ventar. Quando ronca a trovoada, eu mando o vento parar. Capoeira é jogo praticado na terra de São Salvador. Vai estar no mundo inteiro. E eu vou tocar aqui rapidinho um som bem pequeno para vocês. Mas tem que jogar os dois aí para ver quem ganha. Ele não aguenta, mas eu não tenho mais joelho, não. Ainda bem que eu já estava aqui preocupada. É a alma negra do senador Otto Alencar, que tem um pé forte nisso. É bom mesmo. Profissional. Romário aqui, que também é capoeirista, e eu convivi com o mestre Bimba, e ele fez uma ladainha, que chama-se Ladainha da Libertação. Em 2002, eu fui governador interino da Bahia, fui inaugurar uma escola no Olodum, Lídice da Mata conhece, e me pediram para fazer um discurso, e eu cantei, não vou cantar aqui, porque não vai dar, cantei a Ladainha da Libertação. Porque Bimba, senador Cristóvão Buarque, senadores, todos senadoras, dizia o seguinte, que a pior dor do negro na Bahia não foi só ter apanhado no Pelourinho e ter lutado para se libertar. A pior dor do negro é ele ter chegado aonde ele chegou, em 1970, quando ele saiu da Bahia para ir para Goiás, e não ter tido a oportunidade de se educar. E que a pior escravidão do negro era a falta de educação para competir com o branco. Então, essa ladainha chama-se Ladainha da Libertação. Eu fiz um documentário sobre a capoeira, chama-se Capoeiragem na Bahia, e vou mandar para todos os senadores se deliciarem com as imagens de Glauber Rocha, com o mestre Bimba, com o mestre Pastinha, fazendo ponta, Deus o Diabo na Terra do Sol, aqueles filmes todos que eram feitos ali no Pelourinho. Portanto, a minha cultura da capoeira foi muito importante, e de vez em quando eu uso algumas frases do mestre Bimba. Quando eu deixei a política mesmo em 2006 e passei 6 anos fora, quando me perguntaram por que eu estava deixando a política, eu usei uma frase de Bimba: recuar também é golpe, quando a briga não está boa. Então, eu quero o voto de vocês aí, o birimbau é seu. Obrigado. Presidente,
Não, para discutir, senhor presidente, rapidamente. Para discutir. Merece, merece. Presidente, primeiro... Você vai jogar em Paris, cara, com essa categoria aí. Presidente, primeiro para parabenizar o senador Otto Alencar pelo relatório, um relatório muito positivo, com modificações pequenas, mas que aperfeiçoam o projeto. O autor, Jorge Afonso Agelo, mas para dizer, senhor presidente, que há uma diferença muito importante nesse projeto em relação a outros projetos que colocam a necessidade do ensino da capoeira. É que esse projeto, justamente pela sensibilidade de quem o fez e pela completa integração do senador Otto Alencar com o tema, ele não subordina o profissional da capoeira a nenhum tipo de conselho. Ele apenas exige que o profissional da capoeira ele tenha um tipo de acompanhamento de um profissional de educação física. Por quê? Porque o profissional da capoeira, ele não é formado em faculdade de educação física. O capoeirista é formado na roda de capoeira. E há uma grande luta para que isso seja mantido e reconhecido pelo Estado brasileiro. O doutor Otto, que foi um grande capoeirista no passado, quando tinha idade para praticar a capoeira, hoje já está um pouco mais, com mais dificuldade para isso, um pouco mais enferrujado, por conta só do problema do joelho. Naquele tempo, não se sabe se ele frequentava mais a escola da capoeira ou a escola de medicina, que ficavam próximas. Mas, principalmente, ele deu valor a essa característica fundamental, que é o respeito à formação do capoeirista, doutor Otto, na roda de capoeira. O senhor não se formou como capoeirista numa escola ou numa faculdade de educação física. O senhor se fez capoeirista numa roda de capoeira, respeitando as tradições do mestre Bimba, da capoeira regional, respeitando as tradições. E quem lhe deu todas as condições dentro da roda de capoeira foi justamente o mestre. Então, a capoeira e o mestre de capoeira é reconhecido na sua prática de ancestralidade, de um conhecimento que passa de um para outro, e não dentro de uma faculdade de educação física. É claro que estudantes de educação física e profissionais de educação física podem praticar capoeira e podem até virar mestres de capoeira. No entanto, eles se fazem mestre na roda de capoeira. E há também a flexibilidade clara do respeito às características pedagógicas de cada escola, de cada local. Isso foi muito importante. Eu quero, portanto, parabenizar novamente o senador Otto Alencar. A senadora Simone perguntava aqui ao lado, senador Otto, é possível fazer a capoeira na educação infantil? Eu dizia sim, a minha neta tem 3 anos de idade e faz capoeira em sua escola. E o outro, o neto do doutor Otto também faz desde pequenininho. O meu neto de 1 ano e meio já ensaia e já imita sua irmã no jogar da capoeira, no AU da capoeira. Então, na Bahia, ainda bem, recentemente, nos últimos 10 anos, vem se intensificando muito a prática de capoeira nas escolas particulares e nas escolas públicas, mas também, principalmente, nas escolas particulares. E isso é muito importante, porque ela preserva a prática da capoeira como uma referência à nossa cultura afrodescendente, e fortalece, portanto, também o conhecimento da música, da dança, da relação toda, da luta da capoeira no Brasil.
Eu quero, portanto, ressaltar, fui relatora do projeto que discutiu e pretendo dar continuidade a essa discussão, presidente, a regulamentação da carreira da capoeira, que tinha alguns equívocos, mas que, na verdade, precisa retornar para que nós possamos debater uma modificação que permita, principalmente, o reconhecimento dos mestres de capoeira em nosso país. Muito obrigada. Passa a palavra à senadora Marta. Eu quero parabenizar o senador Otto Alencar pela relatoria e principalmente pelos 2 pontos que foram acrescentados, que são muito especiais. Meus filhos praticaram capoeira desde pequenos também, e isso dá agilidade, forma a pessoa, dá disciplina, é excelente. E uma ótima lembrança, então, colocar a educação infantil. E depois de não ser submetido ao professor de educação física, é perfeito, e não exigir diploma também é uma visão de quem vivenciou toda a formação dos grandes mestres, que nunca foram à universidade fazer isso. E são os donos do conhecimento e do saber. E tanto é que a capoeira hoje já é patrimônio da humanidade, né? E eu digo que um povo é conhecido muito pela a sua identidade, a identidade de um povo vem da sua cultura. E a capoeira é parte intrínseca da nossa cultura. Então, esse projeto, além de ser um projeto que vai ajudar muita gente, ele é um projeto baluarte do que é ser brasileiro. Parabéns pela relatoria. Presidente. Senador Randolfo Rodrigues. Brevemente, presidente, só cumprimentar o senador Otto Alencar pela relatoria da matéria e pelo reconhecimento à capoeira. Nós todos, presidente, o senhor mais do que ninguém se identifica com o esporte. Mas o nosso futebol é esporte bretão, embora tenha recebido receba as nossas cores. Os outros esportes que temos aqui e atividades que temos no Brasil, ela tem uma origem, via de regra, não brasileira. Isso é o que distingue a capoeira. A capoeira é a única manifestação esportiva, cultural, educacional que é genuinamente brasileira. Embora trazida pelos negros africanos, mas ela se desenvolveu e se manifestou aqui. Então, qualquer reconhecimento pela capoeira e para a capoeira ainda é atrasado pela importância que ela tem e pelas características nacionais, pelas características de nacionalidade que tem para o nosso país. Então, quero cumprimentar o senador Otto pelo belíssimo trabalho, e eu só quero lamentar não ter assistido o toque do berimbau feito por ele aqui. Pela ordem, senhor presidente. Continue a discussão. Não, senadora Fátima Bezerra. Bom, parabenizar o senador Otto pelo brilhante relatório, mas logo após essa votação, eu solicito uma questão de ordem a Vossa Excelência. Muito bem. Mais alguém para discutir? Só para discutir, eu só queria... Senadora Ana Amélia. Senador Otto, que foi o relator, uma curiosidade. Seria mais ou menos falar para ele que a chula lá no Rio Grande, a dança que marca o machismo gaúcho, eu tinha que explicar para ele algumas coisas da chula. Então, por isso, eu, como não sou baiana, tenho uma curiosidade. A capoeira, senadora, ela tem digamos assim, um traço cultural muito forte, porque ela tem a música, mas ela também é uma disputa. Ela me parece uma disputa entre dois que participam da capoeira, dois competidores. A chula é assim também. Quem faz melhor, quem toca melhor, quem se mexe melhor, quem faz um gestual melhor, e até no sentido de uma provocação. Ela poderia ser uma arte marcial, em uma analogia breve das que não são violentas, nesses aspectos? A capoeira não é considerada uma arte marcial, mas os que praticam outro tipo de luta usam muito golpes da capoeira. O Anderson Silva, por exemplo, derrotou o Belfort na luta com um golpe que nós chamamos bênção. O Ramário conhece a bênção. Ele
levantou o pé e bateu, pegou aqui, ele caiu em nocaute. Tem outro golpe também chamado martelo, que você gira num pé e bate no outro. Também é um golpe forte. Mas não é arte marcial. Capoeira é cultura, capoeira é luta, capoeira é dança, capoeira é defesa também corporal. Mas é uma luta pacífica. Na disputa é uma luta pacífica. Nós somos dois capoeiristas bons, pode ficar aqui trocando golpe 1 hora, nenhum toca no outro. Mas pode ser usado também como luta. E tem vários golpes de defesa e de ataque. Inclusive tem um deles, que eu falei há pouco ali, com o Romário, que recuar também é golpe, que chama AU, que foi criado pelo mestre Bimba. Na cultura dele, o AU é quando você está na luta e a luta não está boa e você sai da luta. Você bota as 2 mãos no chão, as 2 pernas para cima e sai. E chama AU porque as mãos para baixo é o A e as 2 pernas para cima é o AU. Esses baianos sabem tudo. Volta para encontrar uma situação melhor. Então, a capoeira, senadora Ana Amélia, e o ritmo da capoeira como do candomblé e como do samba de roda e do samba duro, levou depois disso a grandes compositores utilizarem esses ritmos para fazer sucesso no Brasil e no mundo. Inclusive um deles ganhou aquela disputa da música popular brasileira com um refrão de capoeira, o Baden Powell. O refrão é: quando eu morrer, me enterre na lapinha, calça culote, paletó e almofadinha. Ele pegou esse refrão, usou e ganhou a disputa pela melhor música popular brasileira nos anos 70. Então, é uma cultura muito grande que foi trazida pelo ritmo dos escravos que vieram para o Brasil, pela maneira de ser, pela dança, por essa raiz negra que tem o Brasil e tem mais ainda a Bahia. Aliás, nesse ponto da Bahia, certa feita eu vi uma reunião do Jorge Amado conversando no almoço com o ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, que ele se achava, inclusive, assim, muito puritano, muito ariano, aliás. E quando ele terminou de dizer isso, o Jorge Amado me disse para ele: olha, na Bahia só tem de branco o cônsul da Suécia, todo mundo é misturado. Então, nós temos lá uma miscigenação muito grande na Bahia e nós devemos muito ao povo negro que veio da África para aqui. Tudo que se fizer para reparação das dificuldades que atravessa o povo negro no Brasil, sobretudo nos estados que tem maior manifestação, ainda é pouco pelo que o povo negro trouxe no nosso país. Pelo jeito, a lei também abriga, em primeiro lugar, o próprio relator, né? É o mestre da capoeira. Obrigada, senador Otto. Continuamos a discussão com a palavra, senador Lazier. Senador Romário, apenas para me congratular, porque o senador Otto acaba de fazer uma extraordinária divulgação que se irradia facilmente partindo aqui do Senado e com tantas fotografias e com tantos testemunhos, porque os baianos conhecem bem a história da capoeira. Nós, sulistas, e eu particularmente gaúcho, ignorava a história, o surgimento da capoeira, que o senador Otto acaba de nos revelar. E, inclusive, lá no Sul, vem chegando também. Seguidamente, temos visto essa manifestação no centro da cidade. E acho até que o senador, que nos deu aqui uma aula e um show, ele deveria publicar um artigo também para difusão de que esta, que é inegavelmente uma das culturas mais populares do Brasil. Ele fez capoeira na Rua da Praia, Lazier. Exatamente. Senador Otto. Rua da Praia. Presidente, se Vossa Excelência me permite, eu, em 1970, levei um conjunto de folclore para o Rio Grande do Sul, joguei capoeira na Rua da Praia, sim, no Teatro São Pedro, Teatro Leopoldina e o Teatro de Câmara. Passei lá 3 semanas fazendo um show de capoeira, os gaúchos gostaram muito. Já que está se difundindo, eu fico muito feliz com isso. Perfeito. Muito bem. Não havendo mais discussão, só para finalizar, parabenizar o senador Otto Alencar pelo relatório. E realmente eu, quando mais novo, tive a oportunidade de jogar um pouco capoeira e praticamente tudo aí foi falado já, né? E agradecer pela essa brilhante aula aí, pelo surgimento da capoeira, realmente eu também desconhecia.
e dizer para as senhoras senadoras e senhores senadores que hoje a capoeira ela é muito usada também em vários centros que trabalham com pessoas com deficiência, para incluir essas pessoas dentro do esporte, dentro da nossa sociedade, e serve também como uma forma de tratamento, e muitas dessas pessoas que praticam essa capoeira em várias APAES, Pestalozzi e outros centros como esse, têm melhorado muito a sua qualidade de vida. Portanto, mais uma vez, parabéns, senador. Continuamos a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação nominal. Cadê a caneta? Senadora Fátima Bezerra. Sim, senhor presidente. Todos eles? Isso, todos. Não, todos verde. Senador Cristóvão Buarque. Senador Lazier Martins. Senadora Simone Tebet. Senhor presidente, apenas para dizer, já cumprimentando aqui, não só o autor, como o belíssimo relatório do senador Otto, dizer que eu fico muito feliz de saber que essa comissão não apenas legisla em prol da educação, como também ensina os seus membros. Aqui eu tive uma aula, eu que venho de um estado muito distante do Nordeste da Bahia e que tive o privilégio, como prefeita do meu município, de constituir também na Secretaria de Juventude a capoeira ali para as nossas crianças. Aprendi, por exemplo, com a senadora Lídice, que é possível sim ensinar capoeira para as crianças na sua tenra idade. Fico muito feliz de ver esta arte, porque ela não é um esporte, é uma arte tão brasileira, a partir de agora, começar a partir de agora a entrar na educação deste país. E muito me tocou o coração uma frase dita por um mestre seu na década de 70, como disse, né, que disse que a maior dor do negro não era apenas a escravidão, mas o chicote e a serventia, mas o fato de não ter naquela época e ainda hoje, infelizmente, o acesso à educação como os brancos. Essa é a nossa grande bandeira, a luta pela igualdade de oportunidades. Parabéns, meu voto é sim. Muito bem, senhor. Muito obrigada, senadora. Passamos para a próxima, senadora Sandra Braga. Sim, senhor presidente. Otto Alencar. Otto conhecido. Antônio Anastasia. Sim, senhor presidente. Senador Lídice da Mata. Sim, senhor presidente. Senador Roberto Rocha. Sim, senhor presidente. Senador Douglas Sintra. Sim, senhor presidente. Senadora Ana Amélia. Sim, senhor presidente. Senadora Marta Suplicy. Sim, senhor. Senador Randolfo Rodrigues. Sim, senhor presidente. Aprovado. Consulto os senhores senadores e senhoras senadoras se mantém o mesmo voto para as emendas oferecidas. Ok. Aprovadas as emendas número 1, CE, número 2, CE e número 3, também CE.